Imagina uma fila, tipo, daquelas que dão a volta em vários quarteirões, sabe? Para a estreia do filme mais aguardado do século. Nossa, o hype total, né? Exato. Os trailers estão passando na TV e na internet já tem décadas. O estúdio fez uma campanha de marketing colossal. E tá todo mundo só sussurrando sobre as possíveis reviravoltas do roteiro. É aquele tipo raro de evento cultural que consegue alinhar a atenção do planeta inteiro. Uma catarse coletiva prestes a acontecer. Pois é. A expectativa no ar é palpável. Mas aí, enquanto essa multidão gigantesca espera as portas do cinema abrirem, alguém caminha silenciosamente pela fila. E essa pessoa começa a segurar no ombro da galera e a sussurrar um aviso bem perturbador. Tipo, o filme não é real. O cinema é uma armadilha meticulosamente projetada. Caramba! O roteiro é uma ilusão diabólica e o diretor não quer o seu dinheiro. Ele quer a sua alma. Uau! Isso é uma quebra total de paradigma. Transforma o que seria um momento de descoberta maravilhosa, sabe? Numa narrativa de horror e sobrevivência. É exatamente essa atmosfera do nosso mergulho de hoje. Nós vamos desempacotar um material incrivelmente denso e intenso. É um vídeo do YouTube do canal Daniel O'Connor que se chama Disclosure Now. Isso mesmo. What Catholics Must Know Before Trump Announces UFOs, Aliens and ETs. E a missão hoje é destrinchar essa premissa central. Que é uma tese bem contundente, né? Muito. A ideia de que a tão falada revelação sobre a existência de OVNIs, o famoso disclosure governamental, não é o ápice da ciência humana. É, na verdade, o maior e mais perigoso engano demoníaco da história. E vale ressaltar para quem nos ouve, nós estamos aqui atuando como engenheiros reversos dessa ideia, certo? Com certeza. Imparcialidade total. Exato. Nós não estamos aqui para endossar as teorias teológicas dele, nem para validar nenhum cenário político ou apocalíptico. O fascinante desse exercício jornalístico é entrar na estrutura do argumento mesmo, mapear as engrenagens dessa visão de mundo extrema. É um quebra-cabeça fascinante. O cenário descrito logo de início já traz uma urgência máxima. O autor alega que as peças estão se movendo publicamente, que líderes evangélicos estariam sendo avisados nos bastidores para preparar as congregações, que o governo supostamente criou até infraestrutura digital, tipo um domínio aliens.gov. Nossa, sério? Pois é, e Hollywood, claro, estaria na vanguarda. Ele cita projetos do Steven Spielberg chamados Disclosure Day. A tese é de que a sociedade vem sendo condicionada há décadas para aceitar uma invasão de falsos salvadores. A palavra-chave que ancora essa visão toda é preparação. E para entender essa urgência do autor, a gente precisa ir para a fundação absoluta do raciocínio dele, que é uma leitura muito rígida da Bíblia. Certo. Existe um princípio operativo aí de que a história da salvação não tem capítulos faltando. A revelação pública do cristianismo foi selada com a morte do apóstolo João e ponto final. Não tem um apêndice cósmico para ser descoberto, entende? Mas aí, esbarra num problema lógico imediato, que é uma dúvida natural. Só porque a Bíblia não menciona algo, significa que não existe? É o argumento de muita gente. Sim. O próprio material cita teólogos como o Dr. Ted Peters, que apontam a fragilidade desse pensamento. Eu digo, a Bíblia não tem uma única linha sobre ornitorrincos. Ela não fala de cangurus, de internet e definitivamente não menciona hambúrgueres, Big Mac. E ainda assim, a gente sabe que essas coisas existem. Mas o que é fascinante aqui é como o autor rejeita essa analogia do Big Mac com uma veemência absurda. Para ele, comparar inteligência extraterrestre com um lanche ou um animal bizarro é um erro de categoria grotesco. Por que exatamente? Porque, na visão dele, não estamos falando de descobrir um musgo novo em Marte. Estamos falando de seres com racionalidade, livre-arbítrio, alma. Isso não é uma questão trivial científica, é a questão teológica mais profunda que existe. Ah, entendi. A ausência nas escrituras, segundo o texto, não é um esquecimento, é uma definição arquitetônica do universo, baseada no Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. É uma dicotomia bem estrita, né? A Terra é o domínio humano
E os céus todos passam. As galáxias não estão esperando inquilinos. Foram criados exclusivamente para a glória divina e para a humanidade admirar. Exatamente isso. Olha, eu confesso que tenho dificuldade em processar a escala disso. O universo tem bilhões de galáxias. Criar isso tudo só para servir de teto estrelado para um único planeta na periferia da Via Láctea parece um tremendo desperdício de espaço. E o autor argumenta que esse seu estranhamento é produto da nossa mente moderna. A gente mede o valor pela utilidade, sabe? Mas para a teologia dele, a vastidão não tem que ser útil ou habitada. Ela existe para ser avassaladora. O infinito do espaço é a forma material de refletir a infinitude do Criador. Faz sentido dentro da lógica dele. Se o universo fosse pequeno, Deus pareceria pequeno. Exato. E colocar aliens no meio disso quebra o propósito teológico da criação. Então a ausência não é um detalhe. E se a gente mexer nisso, parece que rola um efeito dominó que derruba a teologia cristã inteira. O material fala muito da queda de Adão, como o pecado na Terra afetaria o cosmos inteiro. Esse é o ponto-chave. Dogmaticamente, o universo material é um tecido único. A rebelião de Adão não estragou só a Terra. Ela introduziu corrupção e morte em toda a matéria. Nossa. Pois é. Então, se existissem alienígenas inocentes em Alpha Centauri, eles estariam sujeitos à morte por causa de uma maçã mordida num planeta distante. Seria uma injustiça cósmica sem tamanho. O que nos leva ao dilema da encarnação, que é mais espinhoso ainda. A ideia de Jesus... Sim, o centro do cristianismo. O dogma diz que Deus assumiu a natureza física uma única vez, como Jesus de Nazaré. Ele se tornou homem, não se tornou um marciano. E a lógica é, se Deus é bom, ele não criaria seres racionais capazes de pecar, sem dar a eles uma chance de redenção, né? Perfeito. Mas se a encarnação só aconteceu na Terra sob a forma humana, como é que a conta fecha para esses aliens? Aí que tá. A conta não fecha. A ideia de que existem múltiplos messias pulando de planeta em planeta, sendo crucificados repetidamente, o autor considera isso a heresia final. Fere a singularidade da cruz, então. Exato. Logo, se não pode haver redenção para eles, e um Deus bom não cria seres sem chance de salvação, a conclusão lógica do autor é que esses seres racionais não existem. É uma impossibilidade teológica. Então, o que tudo isso significa para a escatologia, o fim dos tempos? Fica parecendo um roteiro de cinema extremamente egocêntrico. Como assim? Pensa na cena final quando Jesus retorna. O dogma diz que o universo material inteiro vai desaparecer e ser refeito. Agora imagina trilhões de alienígenas pelo cosmos vivendo de boa e do nada o universo deles é aniquilado. Ah, sim. Eles são cortados do filme da existência simplesmente porque o enredo principal na Terra chegou ao fim. Para o autor, esse absurdo lógico prova que não tem coadjuvantes nesse teatro. É uma visão super antropocêntrica e o mais interessante é que o autor não acha que esse debate é novo. Ele invoca a história da igreja, o debate do pluralismo na antiguidade. Eu notei isso. A reação da igreja sempre foi dura com essa ideia de pluralidade de mundos. Ele menciona o Orígenes. Sim, Orígenes foi a grande exceção entre os pais da igreja, flertando com múltiplos mundos, e ele foi condenado como herege mais tarde. A tese central, defendida por Tomás de Aquino, sempre foi a singularidade. E tem o caso do Giordano Bruno, que me surpreendeu muito. A gente aprende na escola que ele foi um mártir da ciência por dizer que a Terra girava em torno do Sol. Mas o autor analisa os registros do julgamento de Bruno. Ele afirma que a condenação foi majoritariamente baseada na crença do Bruno em múltiplos mundos habitados, porque isso destruía o plano único de salvação. Caramba! E ele cita até condenações papais medievais. Sim, São Zacarias e Pio II. Eles emitiram condenações contra a ideia de existirem outros homens fora da linhagem biológica de Adão. Mas olha, de toda essa análise histórica, aqui é que a coisa fica realmente interessante. O ponto que eu achei mais engenhoso: a pista escondida no Pai Nosso. Essa parte é brilhante. Sim, a petição central, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu,
O autor exprime uma consequência cósmica daí. Ele quebra a lógica direitinho. No céu e no purgatório, a vontade de Deus já é executada perfeitamente. Certo. No inferno, a vontade dele nunca será feita, por definição. Quando você tira esses 3 da equação, o que sobra? Só a Terra. A Terra é o único lugar, a única variável onde a vontade de Deus pode ser aceita ou rejeitada por seres com livre-arbítrio. Exato. E a consequência disso? Se houvesse aliens por aí, a principal oração do cristianismo seria uma falha gigantesca, estaria ignorando o resto do cosmos. Não diz assim, na Terra, em Marte e em Órion como no céu. Pois é, a solidão cósmica codificada na prece básica. Mas se teologicamente, historicamente, eles não existem, o argumento tem que explicar o que os pilotos estão vendo no céu. Ah, sim. Os radares apitando, luzes, relatos de abdução, o que as pessoas estão cultuando. É aqui que a gente sai da teoria e entra no diagnóstico. E ele usa aquela regra clássica de discernimento. Pelos seus frutos os conhecereis. Em vez de analisar a nave em si, o autor analisa as consequências dessa crença ao longo dos séculos. E o rastro é sombrio, né? Começa lá atrás. Com Emanuel Swedenborg, no século XVIII. Ele dizia viajar para outros planetas e conversar com inteligências de lá. O autor vê isso como contatos demoníacos genuínos preparando o terreno. Injetando a ideia de salvadores do espaço. Isso avança para o século XIX. Adventismo, mormonismo primitivo com a estrela Colobe, a teosofia falando de mestres de Vênus, tudo entidades se passando por ET para subverter a Bíblia. E o ponto de inflexão de toda essa narrativa é o ano de 1947. O incidente de Roswell. O Kenneth Arnold vem dos discos voadores. Exato. De repente, a ideia deixou de ser misticismo europeu e virou radar metal tangível. E coincide perfeitamente com a Guerra Fria. O medo da aniquilação nuclear, né? O céu virou uma ameaça. Um míssil soviético podia cair a qualquer momento. Então a gente olhou para cima procurando um messias tecnológico para desarmar nossas bombas. É a busca por salvação que transformou a ufologia num movimento religioso. E aí vem os maus frutos que o autor aponta. Não tem um único bom fruto gerado pela ufologia, segundo ele. Ele cita o suicídio em massa do Heaven's Gate. Um caso trágico, né? Acharam que a alma ia para uma nave atrás do cometa Hale-Bopp, uma mistura fatal de Bíblia e ufologia. E fala do raelianismo hoje em dia, uma religião milionária que quer construir o terceiro templo em Jerusalém, não para Deus, mas para os extraterrestres pousarem. Para o autor, isso tudo é possessão demoníaca disfarçada de telepatia alienígena. Vidas arruinadas e fraude. E isso nos leva direto para o clímax do vídeo do Daniel O'Connor, a conexão direta entre os OVNIs e os eventos do Apocalipse. Se conectarmos isso a uma imagem mais ampla, chegamos em 2 Tessalonicenses, o conceito da forte ilusão, os falsos milagres e maravilhas mentirosas. Grande decepção. E a sacada dele sobre o anticristo é muito interessante. Porque a gente imagina aquele vilão clássico exigindo adoração, né? Mas o autor defende que o verdadeiro engano precisa parecer virtuoso e pacífico. Um pseudo-messianismo. Então os extraterrestres que o autor diz serem demônios se apresentariam como irmãos mais velhos, trazendo cura para doenças, energia infinita, salvando a humanidade, substituindo Jesus. Eles seriam o falso Éden tecnológico. Mas como a sociedade moderna ia engolir isso tão fácil? É aí que entra Hollywood. O autor diz que fomos preparados por décadas. Ele cita a ficção científica, como aquele filme O Dia em que a Terra Parou, de 51. O alienígena Clato desce, morre, ressuscita e traz uma mensagem de paz armada. É uma cópia da narrativa de Jesus, né? Totalmente. Eles condicionaram a imaginação coletiva a aceitar essas entidades superiores, o abandono da verdade para vagar pelos mitos, como diz a carta a Timóteo. Para resumir a magnitude desse material, é uma jornada bem louca. Começa no Gênesis, passa por condenações papais medievais
disseca a Guerra Fria e termina num anticristo iminente. É uma arquitetura de crenças gigantesca e, para quem nos ouve, a relevância desse material, independente das crenças de cada um, é ver como nossos medos modernos, como a guerra nuclear, estão amarrados à forma como certas comunidades interpretam o cosmos. Com certeza. E eu quero lembrar de novo, educadamente, que o nosso mergulho de hoje foi focado na perspectiva do material original. Dissecamos os argumentos sem endossar as visões políticas ou religiosas da fonte. Fizemos raio-x do argumento. Exatamente. E para encerrar, eu queria deixar um pensamento provocativo para nossa audiência, inspirado por tudo isso. Vamos lá. Se a humanidade, seja amanhã ou daqui a séculos, for confrontada com uma prova incontestável, inegável, de vida fora da Terra, como os sistemas de crenças mais antigos do nosso planeta vão se adaptar? É uma grande questão. Pois é, será esse o momento em que a humanidade finalmente vai se unir numa única compreensão do universo? Ou será esse o catalisador para a maior e mais profunda fragmentação ideológica de todos os tempos? Fica a reflexão.